Atos capítulo 11, nós vamos seguir na nossa exposição em série. Vamos ler hoje a partir do versículo 19. Atos 11, 19. A palavra de Deus diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era bom, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela cidade e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Amém. Nosso texto começa nessa manhã com a expressão que diz: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam. Esse texto está fazendo referência ao que aconteceu e foi registrado ali em Atos, no capítulo 7, quando Estevão, aquele diácono cheio do Espírito Santo, ele é apedrejado por estar pregando a palavra de Deus. Estevão é, portanto, considerado o primeiro mártir cristão. Um homem que era cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, e que não viu nessa vida justiça. Não viu nesse tempo, nesse mundo, livramento. Mas ele foi morto por causa do seu compromisso com a palavra de Deus. E ali em Atos, no começo do capítulo 8, no capítulo seguinte, nós vamos ler que depois da morte de Estevão veio uma grande perseguição sobre a igreja. A igreja foi espalhada. O capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 fazem um intervalo nesse filme, nessa linha narrativa de Atos, em que ele enfoca, ora, uma cena, um assunto, um evento, outra hora a câmera se aproxima de outros eventos. E aqui nós lemos o que aconteceu depois da conversão de Cornélio e a sua família. A linha narrativa que havia sido interrompida ou deixada em suspenso lá no capítulo 7 para o 8, ela volta aqui com essa conexão. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com aquela morte, eles foram espalhados. Lá disseram que eles foram espalhados, foram para Samaria, para outros lugares. Aqui fala sobre lugares onde haviam predominantemente gentios, a Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas ali os que chegaram primeiro anunciaram não aos gentios, mas prioritariamente aos judeus. E depois também há um relato de que os gentios, os gregos daquele lugar, também ouviram a palavra de Deus. A palavra foi sendo espalhada. Eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre como Deus
levanta a sua igreja para cumprir o papel, o propósito, a responsabilidade e privilégio na vida de cada um de nós, crentes no Senhor Jesus. O Deus que soberanamente governa todas as coisas, governa a sua vida, a vida da sua igreja. E Ele que ama você, Ele deseja, Ele tem conduzido a sua igreja para que a gente viva aquilo que Ele tem colocado em nosso coração, enquanto Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, ser comprometida com a sua proclamação. Qual é o nosso papel como crente? E aqui nós vemos esse movimento que acontece começando lá em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ainda hoje o Senhor conduz a sua igreja dessa maneira, levando cada crente a cumprir o seu papel, o seu propósito e responsabilidade de acordo com aquilo que o Senhor planejou. Diz a palavra de Deus que naquele lugar alguns foram e pregaram para gregos, outros para judeus. E o Senhor foi conduzindo cada um naquele local. E a primeira coisa que eu quero que a gente se atente nessa manhã, nesse texto que agora foi lido, é que o Senhor faz isso de formas maravilhosas. E o texto começa dizendo que os que foram dispersos a partir da perseguição. E o primeiro ponto da nossa pregação de hoje é que Deus usa a perseguição para conduzir o seu povo a cumprir o seu papel. Deus, soberano Deus, usa todas as coisas. E Ele usa também a perseguição para tirar a gente do lugar de conforto, para levar a gente para onde a gente eventualmente não escolheria ir, porque humanamente a gente avalia e diz, não, esse não é um lugar bom, não, esse não é um lugar confortável, não, aqui minha família vai passar riscos, necessidades, desconfortos, mas Deus usa a perseguição, Deus usa o desconforto para mover o seu povo. Nossa tendência humana natural é querer o conforto, a comodidade, o lugar de tranquilidade, onde todas as coisas são previstas, onde eu já sei como as coisas funcionam, mas nosso Deus, soberano, que não abandona a gente, Ele guarda o seu povo, e Ele conduz o seu povo, ensina o seu povo que o lugar de descanso não é onde você mora, mas o lugar de descanso é na presença dEle, onde quer que você estiver e onde o Senhor te conduzir. Deus usa a perseguição para conduzir o seu povo, para testemunhar. Essa é a doutrina da providência de Deus, que usa todas as coisas para o propósito dele. Sabe, seus planos que deram errado até agora, que é o dia 278 do ano, e você pensa, por que não deu certo? O ano está acabando, eu não consegui realizar. A providência do Senhor continua cuidando de você. E Deus está usando essas coisas para que você cumpra o propósito, o papel e a responsabilidade que Ele tem na sua vida. Descanse nessa certeza. Saiba que o Senhor continua governando soberanamente todas as coisas e de modo mais especial, íntimo, individual, a sua vida. Ele olha para os seus. E quem sabe, vocês, cada um de nós, temos vivido essas situações de desconforto, em que Deus está levando o seu povo a se mover, a sair de onde a gente está, para ir para outro lugar. E você está resistindo. E você está lutando com Deus. Quando o que o Senhor fala é, Deus, se for aqui ou em qualquer outro lugar, se for nessa condição ou na outra que eu não tinha previsto e que eu quero evitar, louvado seja o nome do Senhor, Deus. Aqueles irmãos foram dispersos por causa da fé deles, por causa da convicção daquilo que eles criam a respeito. E a nossa pergunta que necessária se faz nessa manhã é, você já considerou mudar alguma coisa na sua vida para não negar a sua fé? Eles mudaram de endereço, de cidade. A Bíblia não diz que eles foram para a casa de parentes, que já conheciam aquelas regiões, mas diz que o Senhor os levou, os que foram dispersos naquela perseguição. A mão
do Senhor estava com eles, é o que nós lemos. Será que a gente tem negociado a nossa fé por causa dos reveses, das coisas difíceis na nossa vida? Vamos negociar a nossa ética, vamos negociar a nossa fé, vamos negociar os nossos princípios, para eu continuar num lugar mais tranquilo, quando o Senhor nos dá a oportunidade de crescer, amadurecer e conhecer ainda mais a sua mão e o seu poder diante das lutas e das dificuldades. Qual é o grau de submissão que a gente tem ao Senhor quando a gente passa por perseguições e por dificuldades? A gente se revolta, a gente quer acertar as coisas na nossa própria força, fazer justiça no nosso próprio braço? Ou a gente se submete dizendo, Senhor, eu não sou o dono, é o Senhor quem leva, quem dispersa, quem envia. Senhor, é o Senhor quem é o soberano e não eu. Não é a primeira vez, nem a última que a gente vai, não vai ser a última vez que a gente vai ver esse movimento no livro de Atos, na vida de muitos irmãos na história da igreja, gente sendo conduzido por causa de situações difíceis na vida deles. Não era fácil ser crente naquela época. Não era fácil proclamar e viver o nome de Jesus. E hoje em dia a gente tem vidas tão confortáveis. A gente tem a oportunidade, possibilidade de vir à igreja e de se identificar como crente. Mas nós temos um grande risco e tentação. Viver uma vida tão confortável, tão sem problema, que a nossa fé parece não ser provada. E as nossas pequenas dificuldades, a gente parece que valoriza e já quer abandonar a fé como se o Senhor não fosse soberano. E a pergunta que nós precisamos fazer é, como é que está a minha fé diante dessas dificuldades? Eu tenho andado desesperado, angustiado, procurado de forma compulsiva ajuda nas pessoas e não aos pés do Senhor. Aqueles irmãos foram dispersos por causa da perseguição, por causa da fé deles. E o Senhor nos convoca a olhar para a nossa vida e falar, Senhor, como é que eu tenho lidado com as dificuldades, com as coisas que não saem no meu planejado, com aquilo que eu tenho experimentado de dor, de sofrimento por causa da minha fé? Será que eu tenho experimentado o descanso do Senhor ou eu tenho me desesperado diante dessas duras, tristes, mas preciosas oportunidades que o Senhor Deus nos dá? A palavra do Senhor segue no versículo 22, nos diz, a notícia a respeito deles, daqueles irmãos que foram dispersos, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ele ficou muito alegre. Meus irmãos, o segundo ponto da nossa mensagem de hoje é que o Senhor nos dá graça para que a gente entenda que é papel da igreja supervisionar uns aos outros, sermos responsáveis uns pelos outros e darmos contas uns aos outros. O que acontece aqui, o que foi relatado é que aqueles irmãos, naquela onda missionária da dispersão, eles foram enviados para aqueles lugares, não por uma agência missionária, não por uma organização, mas o Senhor os levou, a mão do Senhor estava com eles. E quando eles chegaram lá, começaram a pregar a palavra do Senhor, e as pessoas começaram a ouvir e a serem convertidas, e creram. E a notícia chegou então até Jerusalém, onde a igreja havia nascido. E quando chegaram lá aquelas notícias, eles enviaram uma liderança, Barnabé, até Antioquia, para que ele fosse ouvir de perto as notícias que estavam chegando apenas longe. E também essa não é uma coisa que aparece só aqui, já vimos outras vezes Pedro fazendo este movimento, saindo dali de Jerusalém, indo a Samaria. Depois ele é dirigido por Deus até Cesareia, e as notícias chegam até Jerusalém, e agora Pedro traz
as informações a respeito da conversão de Cornélio. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos viver um com o outro aquilo que o Senhor vive com a gente. Ele cuida da gente, Ele supervisiona a gente, Ele é aquele que zela por nós. E assim, como igreja, como corpo, Ele nos conduz a cuidarmos uns dos outros. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia, para saber o que estava acontecendo lá. E quando ele chegou lá, ele teve algumas atitudes. A primeira, ele chegou e ele viu, ele olhou, ele quis entender. Ele havia escutado as notícias, mas ali ele passava a experimentar. Que coisa maravilhosa é quando uma liderança visita um campo missionário. O seu coração fica inflamado, o seu coração fica cheio de fogo, da alegria, da presença do Senhor em ver aquilo que Deus tem feito naquele lugar. Ele chegou e viu. Louvado seja o nome do Senhor. Depois diz a palavra de Deus que ele ficou muito alegre. Ele celebrou a vitória, a bênção na vida dos outros. Que bom! E ele, diz a palavra de Deus, no versículo número 23, ele exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ele sabia que ser crente ali naquele contexto não era simples, não era fácil. Pagava-se com a própria vida. Depois da morte de Estevão, eles ficaram certos disso. Aquilo que era uma suspeita tornou-se uma certeza. E também aqueles irmãos que estavam em Antioquia sabiam que isso era uma possibilidade. Por isso ele os exortava, encorajava. Fiquem firmes, não desanimem, que o coração de vocês permaneça no Senhor e não nas situações. Essa era a fala de Barnabé para aqueles irmãos. E essa é a fala do Senhor para as nossas vidas. Fiquem firmes e que o seu coração permaneça no Senhor, no Senhor. E o Deus que levanta a sua igreja, que une o seu povo, Ele nos alerta a lembrarmos que é nosso papel como igreja zelarmos e cuidarmos uns dos outros. Que é nosso papel nos importarmos uns com os outros. Que é nossa responsabilidade não viver a nossa vida com uma agenda cuja prioridade são sempre os meus interesses, os meus planos, os meus projetos. Mas o Senhor nos deu uma família e alguém para a gente viver junto. E nem todo mundo vai ser fácil. Nem todo mundo vai ser gente boa. Nem todo mundo vai te ajudar. Muitos vão te desafiar. Mas esse é o nosso papel, cuidarmos uns dos outros. Desde o chamado de Abraão, o Senhor já havia nos falado isso. Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, seja uma bênção para eles, onde você chegar. E é nosso papel ser uma bênção uns para os outros. Sabe por que às vezes a gente fica tão angustiado com os problemas e com as situações que a gente vive? Porque a gente olha demais para a gente. Quando tem gente do nosso lado sofrendo, chorando, passando por privações, e Deus nos dá o privilégio, a bênção de poder abençoar, cuidar de outros. Mas é nossa tendência natural olhar só para a gente. Priorizar só as nossas coisas, a nossa família, os nossos planos. E ai de quem se colocar no meu caminho e atrasar por um minuto aquilo que eu pretendo fazer. Quando muitas vezes é Deus quem colocou aquela pessoa para atrasar a sua agenda mesmo. Para que você abençoe essa pessoa ainda mais, se ele for irmão e irmã sua. Se for gente que o Senhor salvou, por quem o Senhor Jesus também derramou o sangue. É nosso papel cuidarmos uns dos outros, priorizarmos uns aos outros. Talvez você tenha uma experiência de fé e de conversão ainda muito nova. Tenha conhecido o Senhor há pouco tempo. Saiba que essa é a missão de todo crente também. Quando a gente cuida do nosso irmão, a gente está cuidando do nosso próprio corpo. Quando a gente acolhe, abençoa e zela pelo nosso irmão, a gente está cuidando do corpo
de Cristo. Por isso o Senhor nos tem dado a visão de sermos uma igreja acolhedora que acolhe quem vem de fora, mas acolhermos uns aos outros. Nos importarmos, olharmos, levantarmos a cabeça, estarmos atentos, como Barnabé, enviado ali, fez. Mas, meus irmãos, isso não se faz na força do nosso entendimento, da nossa razão. Há aqui uma explicação clara para a gente, no versículo 24, de por que Barnabé vivia assim. Diz a palavra de Deus, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E nesse acolhimento, muita gente se uniu ao Senhor, e é nosso papel, é seu papel, olhar ao seu redor. E não priorizar os seus próprios interesses. Jesus nunca priorizou o próprio interesse dele. Ele priorizou aquilo que era a missão de Deus na vida dele. Ele veio e viu a vida toda por nós, para nós, para que fôssemos alcançados, regenerados e vivêssemos para a glória de Deus. Eu quero que você pense por um momento. Será que eu tenho olhado só para as minhas coisas? Pastor, mas o senhor não sabe como é que a minha vida é dura, é difícil. O senhor não sabe como eu já sofri tanta coisa. O senhor não sabe como é lá em casa. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu tenho certeza que nessas lutas e aparentes impossibilidades, o Senhor quer usar a sua vida para abençoar os seus irmãos, para zelar por aqueles que o Senhor tem colocado diante de você. A palavra de Deus segue dizendo no versículo 25, depois Barnabé foi a Tarso à procura, sublinha a palavra procura, a procura de Saulo. E quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Esse parágrafo começa dizendo que Barnabé, que estava em Antioquia, que havia sido enviado pela igreja, viu aquela maravilha, viu os irmãos sendo alcançados pela graça de Deus, alegres, a palavra de Deus crescendo, gente se unindo à igreja, e Deus trouxe à mente, ao coração de Barnabé, um nome, Saulo. Nós voltamos, se voltarmos algumas páginas ali, no capítulo 9 de Atos, nós vamos ver um Saulo que, tendo sido convertido, alcançado pelo Senhor, foi rejeitado pelos irmãos. Havia uma desconfiança a respeito de se a conversão de Saulo era de fato genuína e verdadeira. Mas houve um homem que o Senhor levantou, chamado Barnabé, para acolher Saulo. E ele, então, Saulo, capítulo 9, versículo 26, a palavra de Deus diz que quando Saulo chegou a Jerusalém, ele procurou juntar-se com os discípulos, mas as pessoas não acreditaram nele. Versículo 27 do capítulo 9, mas Barnabé tomou-o consigo e o abraçou. E ele levou eles para os apóstolos, e testemunhou e falou, olha, esse aqui é irmão nosso. Ele era perseguidor, é verdade. Ele era aquele que respirava ameaças contra os crentes, mas agora ele é irmão nosso. E na visita a Antioquia, ele lembra de Saulo, e sai de Antioquia, a igreja crescendo, tinha coisa maravilhosa acontecendo naquele lugar, mas Deus colocou no coração de Barnabé, e na lembrança da mente dele, Saulo, e ele vai até Tarso, e ele foi procurar Saulo, ele foi atrás de Saulo. Não tinha redes sociais, meus irmãos, não tinha internet, não tinha correio como a gente tem hoje em dia. Ele sabia só que Saulo tinha ido para Tarso, ele foi procurar. E ali ele o encontrou. E quando ele encontrou, ele falou, Saulo, vem comigo. E levou Saulo até Antioquia, onde ele via que Deus estava agindo. E ali, durante o ano inteiro, eles se reuniram naquela igreja e eles ensinaram. E o terceiro ponto da nossa mensagem é frutos. Se há um grande tema geral de cuidado um com o outro, há um tema mais específico dentro desse guarda-chuva, de que é a nossa missão, papel e responsabilidade. Para que se você é crente onde você está hoje em dia, se você conhece ao Senhor Jesus,
falou da palavra do Senhor para você, alguém que não desistiu de você, alguém que foi procurar você em Tarso e trouxe você junto para a sua vida. E então, Saulo vem junto com Barnabé. E ali eles permanecem na cidade de Antioquia. E ali eles pregam a palavra, ouvem a palavra, têm comunhão com os irmãos. E o que nós precisamos perguntar nessa manhã é: quem é o Saulo que Deus tem colocado para você? Porque Deus tem um Saulo para a tua vida. Alguém que Deus quer colocar diante de você para que você invista nessa pessoa. Alguém que Deus tem plano e quer usar você como parte desse plano. Talvez uma pessoa que todo mundo fala, cara, esse é muito difícil, esse é muito complicado, esse não, essa não. Mas o Senhor tem Saulos para a gente. Tem gente que Ele tem promovido o plano dele, quer nos dar a oportunidade de investir na vida deles. Quando a gente dá essa passada panorâmica assim na igreja, a gente fica pensando, onde é que o Senhor vai levar esse pessoal? Onde é que esses jovens, esses casais, esses idosos vão estar daqui a algum tempo? Aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Deus, nós precisamos orar, dá-nos a graça de sermos como Barnabé foi na vida de Saulo. Meus irmãos, aqui há uma necessária reflexão para a gente. E um desafio da parte de Deus. Os nossos filhos, os nossos próximos, aquele que a gente já convive, que abençoam a gente também, é nossa obrigação, privilégio, responsabilidade investir na vida deles. Siga assim. Mas o Senhor quer nos desafiar a dar um passo além. Buscar, catar aquele que as pessoas não dão nada. E talvez Deus já esteja colocando na sua vida algum Saulo. Alguém que você precisa investir na vida dessa pessoa. Vai demorar, vai dar trabalho. Ele vai pisar no seu pé. Ele vai dar chilique. Ele vai ser chato. Mas é quem Deus colocou na sua vida. Tem Saulos que Deus quer colocar no nosso caminho. Foi isso que Jesus fez com cada um de nós e continua fazendo. Tu acha que tu é fácil? Tu acha que você aprende rápido? Você acha que a gente é molezinha? É não. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele continua insistindo e investindo na nossa vida e quer nos usar para insistir, investir e abençoar os Saulos que Ele colocar na nossa vida. Para que o nome do Senhor dele seja glorificado. Para que, comprometidos com a proclamação da palavra, a gente possa experimentar aquilo que esses irmãos também experimentaram. Eles estiveram ali durante um ano inteiro em Antioquia. Se reuniram naquela igreja. Estavam ali sempre reunidos. E talvez, é possível que tivesse uma comunhão muito boa, ouvirem notícias, orar uns pelos outros, mas o que a palavra de Deus diz é que naquele ano inteiro, eles se reuniram e numerosa multidão estava ali. E ali eles pregaram a palavra. E ali a palavra foi ensinada durante aquele tempo ali. E Antioquia, então, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Meus irmãos, reparem que eles se reuniram na igreja e ali o verbo que vem depois é o verbo ensinaram numerosa multidão. Há uma clara evidência da palavra de Deus de que o ensino está correlacionado, ligado, conectado com a nossa identidade. Eles estavam reunidos, a comunhão era boa, a oração era boa, as notícias eram interessantes, mas a prioridade era ensino. Ensinaram numerosa multidão. Eles se reuniam para ouvir a palavra, para pregar a palavra. E é isso que levou as pessoas ao redor
olharem para eles e dizerem, eles são pequenos cristos, que é o que quer dizer cristãos. Eles são aqueles que fazem a mesma coisa que aquele Jesus de Nazaré, o carpinteiro, Cristo, fazia, ensinava as pessoas no Sermão do Monte, andando, curando, e cada vez que Jesus fazia uma cura, um sinal, vinha também um ensinamento, e isso os marcou. Inicialmente, meus irmãos, esse termo cristãos era até pejorativo, e falava, olha esse daí, que ficam ensinando, que ficam seguindo esse Jesus. Mas foi isso que os marcou. O investimento de Barnabé na vida de Saulo, que o traz para Antioquia, levou ele para esse lugar de ensino e de prioridade na palavra do Senhor. E o ministério, a vida de Saulo, que ainda aqui, no capítulo 11 de Atos, ainda não vimos Saulo sendo enviado para viagens missionárias, sendo o grande apóstolo Paulo, mas começa aqui, nesse ano intenso de ensino, de gente que foi identificada por causa do seu amor a Jesus e amor à sua palavra. Por isso eles foram chamados de cristãos. O Senhor tem nos dado essa visão. E se você olhar, a nossa visão da igreja tem 5 linhas. E a terceira linha, o meio, é Jesus e a sua palavra. Ele é o centro, ele é o lugar mais importante. A sua palavra é aquilo que precisa ser prioridade na minha e na sua vida. E isso o Senhor tem conduzido. E nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado graça para nessa igreja, nesse lugar, a palavra ser prioridade. O ensino, a doutrina, aquilo que de fato vai firmar a gente no dia mau. E meus irmãos, nós temos recorrentemente escutado testemunhos de gente que tem se chegado à nossa igreja e com temor e enorme tremor. Elas têm dito, eu permaneci aqui porque ali tem palavra. Até eu vi uma expressão engraçada essa semana, um irmão falou assim, não, a pessoa visitou a igreja e falou assim, não, é bom porque lá eles falam muito. Estava se referindo ao ensino da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente continue a investir na vida uns dos outros e levar para a palavra. É isso que vai mudar a tua e a minha vida. E o Senhor tem alimentado. O Senhor tem guardado as nossas vidas. Que a gente tenha a nossa identidade firmada, evidenciada, quando as pessoas olharem o nosso testemunho, a nossa vida, falam assim, esses são os que estavam na Judéia e o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. O último ponto da nossa mensagem hoje é que é papel da igreja, sim, ajudar aos necessitados, em especial aos irmãos da fé. É interessante que o texto é divinamente inspirado e ajuda na necessidade de ordem material, ela aparece depois daquilo que é destacado a respeito do ensino. E sim, a palavra de Deus nos diz que como crentes precisamos estar sensíveis às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, aqueles que carecem, que precisam de uma mão estendida. Mas isso é resultado e fruto, consequência de uma compreensão de que nós fazemos isso e demonstramos amor porque Ele nos amou primeiro. O ensino e depois ajuda material. O texto diz para a gente que naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E diz aqui o nome de um profeta chamado Ágabo. Ele dava a entender. E eu acho tão interessante essa expressão, porque parece dar um contexto de um profeta que não se orgulhava daquilo que estava falando, não havia soberba na palavra dele, mas assim, olha, eu estou entendendo pelo Espírito. Eu falo com temor e grande temor, que Deus tenha misericórdia, que eu não esteja falando do meu próprio coração, não havia vaidade ali, mas ele falou, olha, vai ter uma grande fome. Deus havia revelado de forma extraordinária, naquela situação, de que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome de fato aconteceu, e esse é
um dos elementos que a gente usa para avaliar se o profeta, que é aquele que fala alguma coisa em nome do Senhor, de fato é verdadeiro. Se aquilo que ele fala vai acontecer. Se não acontece, é falso profeta. Mas não se enganem, falsos profetas também falam coisas que acontecem. Satanás também pode fazer muitas coisas, mas esse é um dos elementos de corte. Falou e não aconteceu. Julgue, avalie. Talvez não seja um profeta de verdade. Mas Ágabo diz aqui que ele era um profeta. Ele disse que haveria uma grande fome e aconteceu isso. Essa fome nos dias do imperador Cláudio apareceu. E a resposta do papel e da responsabilidade da igreja foi os discípulos. Quem atendeu aqueles que estavam sofrendo foram os discípulos. Cada um conforme as suas posses. Cada um conforme aquilo que Deus tinha dado condição e tinha colocado em seu coração. Não havia ali uma imposição, não havia uma lei, uma regra que dizia, olha, todo mundo tem que dar. Não, eles eram conforme as suas posses, as possibilidades. Não havia um governo, um sistema de leis que obrigava as pessoas a compartilhar, mas eles faziam isso por causa do mover do Espírito Santo na vida deles, porque eles eram discípulos. Eles resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o enviaram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Que coisa linda. O papel da igreja de estender a mão. O papel da igreja que entende que cada um vai contribuir conforme o que Deus colocou no coração, conforme as suas posses, e na confiança, no entendimento que Deus levanta lideranças. Eles pegaram os recursos e entregaram a Barnabé e Saulo. Homens que o Senhor tinha levantado, e eles fizeram como fizeram desde o começo da igreja. Traziam e colocaram, depositaram aos pés da liderança. Ali no começo, nos primeiros capítulos de Atos, a gente vê que eles traziam as ofertas e colocavam aos pés dos apóstolos. Aqui eles levaram para os presbíteros, a liderança ali. Como quem diz, a gente se submete à sua liderança. A gente entende que Deus levantou e que Deus tem dado visão para a gente assistir e atender aqueles que têm sofrido. Que alegria a gente tem de, como Igreja da Barra, poder ajudar, aliviar muitas famílias com a doação de cestas básicas. Que alegria a gente vê a igreja respondendo quando a gente desafia a igreja para uma campanha, para uma necessidade. Ver o agir de Deus nessa situação. O papel da igreja. O papel da igreja. Lembre, começou com a perseguição que deu-se início após a morte de Estevão. Começou com uma dificuldade. Deus usando a dificuldade para levar o povo para o lugar onde Ele queria. Seguiu ali, entendendo que o papel de cada um era cuidar e zelar uns com os outros. Barnabé foi lá, supervisionou, se alegrou e foi buscar Saulo. E juntos eles ensinaram, juntos eles receberam pela primeira vez a palavra dizendo, vocês são pequenos cristos, cristãos. E a identidade dele foi se firmando quando a igreja descobriu, entendeu e passou a viver o papel dela. Que o Senhor também nos dê a graça de descansarmos na certeza de que Ele permanece soberano. Ele que enviou o seu Filho para esse lugar tão desconfortável, deixou a sua glória, habitou entre nós, foi humilhado até a morte de cruz, e depois foi ressuscitado. É Ele quem continua fazendo isso nas nossas vidas. É Ele quem continua zelando pelas nossas vidas e quer fazer isso através das nossas vidas. Nos dá a graça de cuidarmos também uns dos outros. Porque assim Jesus atendeu também as nossas mais profundas e significativas necessidades. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E que por onde você andar, as pessoas possam ver você, identificar você como um crente no Senhor Jesus, um cristão,
porque ama a palavra, porque cuida dos outros, porque o Espírito Santo se move em você. Em nome de Jesus. Amém.